Hoje em dia, os times brasileiros estão meio distantes, vamos dizer assim, dos times europeus. Os clubes lá são bem mais ricos e geralmente têm os melhores craques. Mas isso não significa que a gente não consiga vencer os europeus. Na verdade, vários jogos épicos foram disputados entre times brasileiros e times europeus, e posso te dizer que a maioria deles foi vencida por nós. Tá, eu sei o jogo que veio na sua cabeça, Corinthians e Chelsea, em 16 de dezembro de 2012. E pô, realmente esse jogo foi incrível, mesmo para quem não é corintiano. 23 minutos do segundo tempo e Paulo Guerreiro manda pro fundo da rede e faz o gol da vitória do bicampeonato mundial do Timão. E não foi só o peruano que ficou marcado na história. O goleirão Cássio virou um gigante e fez uma porrada de defesas milagrosas. E claro, o grande mister de todo o time, Tite, ficou marcado como um dos, se não o maior, treinador da história do clube paulista. Naquele dia, o Japão ficou preto e branco. E o elenco estrelado do Chelsea ficou lá chupando o dedo enquanto o bando de malucos comemorava. Mas assim, é legal lembrar desse jogo, mas provavelmente você lembra bem de tudo o que aconteceu. E no vídeo de hoje, eu quero mesmo te lembrar de jogos épicos que você provavelmente não conhece. Então deixa seu like, se inscreva no canal e bora começar com mais um título mundial pra cima de um timaço europeu. Flamengo versus Liverpool. Tá, eu sei que vocês já devem saber o placar desse jogo e tudo mais, principalmente os flamenguistas, né? Em 2019, o hino que acompanhou a campanha histórica do Flamengo de Jorge Jesus, Gabigol e companhia no Brasileirão e na Libertadores, foi exatamente um que falava sobre essa final de Mundial contra o Liverpool. Mas olha, o chocolate pra cima dos ingleses foi tão grande que vale a pena relembrar esse confronto. Aquela é sem dúvida a era de ouro do time rubro-negro. O Mengão foi pra final, com ninguém mais ninguém menos que Zico no meio campo, além de ainda ter Nunes no ataque, Leandro e Júnior nas laterais, Moser. Enfim, era um timaço, a base da seleção brasileira daquela época. E do outro lado, o Liverpool, que sempre foi um gigante do futebol. O maior craque dos Reds era o atacante Kenny Dalglish, que é meio que uma lenda do clube do campeonato inglês. Pra você ter uma ideia de quem era esse tal de Kenny, ele ganhou simplesmente 8 Premier Leagues e 3 Champions Leagues. Tá bom pra você? Mas ele não foi capaz de evitar a derrota humilhante que o Liverpool sofreu. Ainda no primeiro tempo, Zico mostrou por que é um dos melhores camisas 10 de todos os tempos e fez um lançamento sensacional para Nunes, que não desperdiçou, 1-0 Mengão. Poucos minutos depois, aos 33 do primeiro tempo, falta marcada para o Flamengo. E se você já ouviu falar pelo menos um pouquinho do Zico, deve saber que pro Galinho, falta e pênalti são praticamente a mesma coisa. O camisa 10 meteu uma bomba, que o goleiro inglês conseguiu defender, mas antes que pudesse comemorar, a bola acabou sobrando para Adílio, que marcou o segundo do Flamengo. Pelo menos o goleirão pôde dizer pros netos que ele defendeu uma falta do Zico. E para fechar o caixão, Zico meteu uma bola enfiada simplesmente sensacional para Nunes, que mais uma vez marcou. E como diz a música, 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Naquele dia o Japão ficou vermelho e preto. Pois é, essa final também foi no Japão, assim como a do Corinthians. Os ingleses deram o troco anos depois, em 2019, quando ganharam de 1-0 do Flamengo. Mas isso é história para outro vídeo, porque agora vamos ver mais um time brasileiro amassando um europeu. São Paulo versus Liverpool. Pois é, o time inglês não tem muita sorte quando enfrenta brasileiros em finais de Mundial. Só que ao contrário do confronto contra o Flamengo, esse jogo aqui que aconteceu em 2005 foi mais equilibrado, o que só torna essa final mais emocionante. O São Paulo tinha um timaço. O ataque era formado por Grafite e Amoroso. No meio-campo tinha Mineiro e Josué, e o sistema defensivo tinha Cicinho, Lugano e o lendário Rogério Ceni. Só que esse timaço aí não era nem de perto o favorito contra o Liverpool. Aquele time era o que tinha acabado de vencer uma finalzinha da Champions aí, que ficou conhecida simplesmente como o Milagre de Istambul. É isso aí, o São Paulo tinha pela frente um dos times mais lendários de todos os tempos. Só para falar o nome de algumas lendas desse time, foram escalados naquela época Gerrard, Xabi Alonso, Sissoko, Pepe Reina e ainda tinha Peter Crouch no banco de reservas. E essa galera toda aí era comandada por Rafa Benítez. Pois é, o jogo não foi moleza pro time paulista.
Mas não teve jeito, de todas essas lendas aí que estavam em campo, quem brilhou mesmo foi o Rogério Ceni. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o São Paulo saiu na frente no placar com um gol de Mineiro. E bem, se você conhece a história do Milagre de Istambul, sabe bem que esse time do Liverpool era especialista em viradas. Então os caras foram com tudo pra cima, só que todos pararam no Rogério Ceni. Eu acho que aquele é, sem dúvidas, o jogo da carreira do goleirão. Sério, ele simplesmente fechou o gol. No fim das contas, o placar ficou só no 1-0, o que foi suficiente para os São Paulinos de todo mundo comemorarem seu tricampeonato mundial. Logo no ano seguinte, outro clube brasileiro foi para a final do Mundial contra um time europeu histórico. E mais uma vez deu Brasil. Se você é fã do bruxo Ronaldinho Gaúcho, dá uma olhada nesse jogo. Internacional versus Barcelona. Mais uma final de Mundial realizada no Japão e mais uma vitória brasileira. Os dois maiores craques do Inter eram sem dúvidas o Alexandre Pato, que na época era jogador mais promissor do futebol brasileiro, e o experiente Fernandão, além de ter outros craques como Luiz Adriano, aquele mesmo que jogou há pouco tempo atrás no Palmeiras. E do outro lado, tinha o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Acho que eu nem precisava falar mais, né? Mas vamos lá. Pelo Barcelona jogavam Victor Valdés, Zambrotta, Belletti, Puyol, Xavi, Iniesta, Deco e Ronaldinho Gaúcho em seu auge. Nem preciso dizer que esse jogo foi dureza para o Internacional. Bom, na verdade o jogo foi até equilibrado. O Barcelona teve muitas chances, mas o Colorado também. Para você ter uma ideia, o único gol da partida foi marcado apenas no finalzinho do segundo tempo, aos 82 minutos de jogo, por Adriano, em contra-ataque furioso do time gaúcho. Pois é, nem o bruxo conseguiu parar esse time aí do Internacional, que conseguiu provar que no futebol nada é impossível. Agora, para terminar nosso vídeo com chave de ouro, vamos à final mais polêmica do futebol brasileiro, o Mundial, ou não, do Palmeiras. Palmeiras versus Juventus. E agora começa a briga aí nos comentários. Enquanto os palmeirenses vão dizer que esse aí é sim um título mundial do Palmeiras, o resto vai discordar. Mas para início de conversa, você sabe de onde veio essa discussão? Bom, esse torneio aí realmente aconteceu, e para muitos ele foi o primeiro mundial disputado na história do futebol. O grande problema é que ele foi organizado com times convidados, e sem nenhuma organização oficial por trás. Tudo o que fizeram foi convidar os vencedores das maiores ligas de futebol do planeta, e assim aconteceu o campeonato. Bem, sendo um campeonato mundial ou não, a verdade é que o Palmeiras botou a Juventus para comer grama. A final foi disputada em 2 jogos. No primeiro, o Verdão ganhou de 1-0 e o segundo jogo terminou em um empate de 2-2. E falando em mundiais, dessa vez o Palmeiras está prestes a disputar uma final oficial do Mundial de Clubes contra o Bayern. E aí, quem leva essa? Deixe sua opinião aí nos comentários. E caso esteja vendo este vídeo depois da final, aproveita, ou para tirar onda dos palmeirenses, ou para comemorar o título do Verdão. Por falar em jogo histórico, você conhece o dia em que Cristiano Ronaldo enfrentou o Ronaldinho Gaúcho pela primeira vez? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela para descobrir quem levou a melhor. A gente se encontra lá.